Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Marcelo Fenol, cervejeiro caseiro há mais de 10 anos. Hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre como estimar o amargor do IBU do Dry Hop, né? Então, da onde é que vem o amargor da cerveja? Tradicionalmente, a gente pensava aí até 10 anos atrás que apenas a isomerização dos alfa-ácidos é que gerava amargor na cerveja, né? Lembrando, isomerização, aqueles lúpulos ali da parte quente. Mas estudos recentes dizem que também os alfa-ácidos oxidados, a tal das rumulinonas, e também beta-ácidos oxidados, rulupones, têm uma boa contribuição do amargor na cerveja. E esse estudo de hoje a gente vai falar sobre esses dois componentes especificamente aqui, fazendo uma revisão rapidinha sobre a isomerização, né? Então, isomerização é aquele amargor que vem lá da fase quente, obtida pela solubilização dos alfa-ácidos e com o acontecimento, né, com o processo de isomerização da fervura, ou seja, a fervura ele faz aquela rotação da molécula do alfa-ácido, tornando-se, transformando em isoalfa-ácido, onde ela gera amargor, né? Quanto maior a temperatura, maior vai ser essa isomerização, assim quanto mais tempo também fervendo, maior vai ser essa isomerização. Então, na cerveja, normalmente isso acontece lá no first of hop, né? Começa lá, durante toda a fervura, início, meio e fim da fervura, acontece isomerização, e também durante o whirlpool, com temperaturas acima de 85 graus centígrados, também é promovida em uma menor quantidade aí, mas também gera isomerização. Então, cervejas como NEIPAs e IPAs, que recebem aquela carga alta de lupulagem ali de final de fervura, é bem provável que ali você já tenha o tanto de BUs necessários aí para o seu estilo, não sendo necessário fazer uma lupulagem de início, né? Apenas é que essa lupulagem de sabor que a gente fala, essa lupulagem de acabamento, já vai acabar gerando o amargor necessário para a cerveja, ou pelo menos uma grande quantidade delas, né? Só para relembrar, os alfácidos são divididos em três óleos, que é a corrumulona, a mais comum, a rumulona e a dumulona, né? Esses três aqui formam a base do amargor. E aqui uma característica interessante, ó, que quanto mais vegetal verde na cerveja, né, quanto mais lúpulo você colocar na cerveja, maior vai ser a absorção dos isoalfa-ácidos, ou seja, se você coloca um lúpulo que ele tem baixo índice de alfa-ácido, ele tem muita matéria verde, é capaz que a matéria verde do lúpulo ela acaba absorvendo parte desses isoalfa-ácidos, né, que foram isomerizados, deixando ou retirando o amargor que foi gerado na tua cerveja. Então, capaz que ele funcione com efeito inverso. É por isso que o ideal é que você coloque lúpulos com muito alfa-ácido, um alfa-ácido elevado, para que você tenha uma baixa carga de material vegetal. E aí, quanto maior for o IBU, maior vai ser a absorção dessa matéria verde, tá? Guarda isso aqui que no final a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, essa presença do material verde. Guarda essa dica aí. O nosso segundo e principal aspecto dessa videoaula de hoje são os alfa-ácidos oxidados, as rumulinonas, né? Então esses alfa-ácidos oxidados, eles acontecem durante a guarda do lúpulo, né? É um processo de envelhecimento do lúpulo que parte daqueles alfa-ácidos, eles não estão frescos, eles foram envelhecidos, foram degradados, tornando-se alfa-ácidos oxidados, rumulinonas. Essas rumulinonas elas não são isomerizadas, elas são apenas solubilizadas na cerveja durante as etapas que nós fazemos, né? Seja ela dry hopping, seja ela na parte quente. E essas rumulinonas são 66% tão amargas quanto o isoalfa-ácido, ou seja, ela tem um potencial de amargor muito alto. Incrivelmente, ela produz o amargor mais redondo, menos adstringente, de maior qualidade na cerveja, que é uma coisa bem interessante. Tanto é que essas cervejas têm a lupulagem tardia, ela tende a ter um amargor mais redondo, provavelmente proveniente das rumulinonas, né? E as rumulinonas, elas são facilmente expelidas pela evaporação, a fase quente. Então, enquanto os alfa-ácidos tradicionais são isomerizados na fase quente, os alfa-ácidos oxidados, eles são expelidos na fase quente. Então, eles são perdidos na fase quente, são evaporados. Então, para a gente conseguir reter
os alfa-ácidos oxidados, é preciso colocar eles na cerveja já na fase fria, final da fervura, ali quando já está resfriando, ou mesmo no dry hopping. Os alfa-ácidos oxidados, eles representam até 0,5% do peso do lúpulo. Então olha que interessante, se você faz um dry hop com 100 gramas de lúpulo, você tem um potencial ali de até 0,5 gramas de rumolinona sendo solubilizada na tua cerveja. E essas 5 gramas, como ela tem um potencial aqui de 66% em relação ao isoalfa-ácido, ela vai essa conta eu vou fazer mais na frente, né? Então essas 5 gramas de rumolinona, elas representam 25 ppm, né, partículas por milhão, em 20 litros de cerveja. Ou seja, essas 5 gramas solubilizadas em 20 litros representam 25 ppm de rumolinona, né? Como 1 ppm de rumolinona corresponde a 0,66 IBUs, né, porque ela é 66% tão amarga quanto o IBU, significa que essas 25 ppm eles podem gerar incríveis 16,5 IBUs na tua cerveja. Então olha que interessante, a lupulagem de dry hopping ou uma lupulagem tardia ali de Whirlpool, na quantidade aqui de 100 gramas de lúpulo, pode estar gerando 16 IBUs. E se você coloca 100 gramas de lúpulo de acabamento ali no final da fervura e coloca mais 100 gramas depois no dry hopping, você está com potencial de estar gerando 30 IBUs somente dessa lupulagem de acabamento e dry hopping, né? Veja que número grande de amargor você pode estar gerando, sem contar com o lúpulo da fase quente. E aí, esses lúpulos, como eu falei, eles são mais hidrossolúveis que os isoalfa-ácidos, né? Eles permanecem ali na cerveja, né? Eles não são retidos, como a gente falou naquele anterior, pela biomassa verde, eles ficam mais permanentes lá na cerveja. Então ele tem uma solubilidade inversamente proporcional à do IBU. Olha que interessante, quando você coloca 25 ppm de rumolinona numa cerveja com baixo amargor, você vai ter um índice de solubilização altíssimo. Pode gerar aqui 98% de solubilização, ou seja, você vai conseguir extrair praticamente toda a rumolinona desse lúpulo numa cerveja de baixo IBU. Por outro lado, se a tua cerveja é amarga, ela já tem 50% de IBU, essa taxa de extração cai para 40% de solubilização, ou seja, ela não consegue se dissolver na cerveja. Então, quanto menor for o IBU da cerveja, mais rumolinona a gente consegue solubilizar e reter aí na cerveja final. Esse índice ele mede, né, ele classifica o quanto que o amargor, né, que o alfa-ácido se deteriora com o tempo durante o armazenamento. Quanto maior for o valor do índice, né, a variedade ela é menos estável, ou seja, mais suscetível à oxidação do alfa-ácido, ou seja, mais suscetível a gerar mais a rumolinona no lúpulo, né? Aqui tem uma lista com lúpulos com maior índice de armazenamento, né? Então esses aqui são os mais propensos a estragarem, a oxidarem facilmente e gerarem mais desse óleo que vai ficar em dry hopping. E aqui tem uma lista do oposto, os lúpulos com baixo HSI, ou seja, lúpulos que se conservam por mais tempo e tem menos essa propensão. Ou seja, estes lúpulos citados aqui são os lúpulos que vão ter potencial de gerar mais amargor durante lupulagem de Whirlpool e Dry Hopping. Entre eles temos o Columbus, Cascade, né, Target, Tomahawk, lúpulos que a gente utiliza bastante aí em IPAs e NEIPAs. E do lado de cá, com menor potencial, a gente tem aqui o Admiral, né, Tradition, Eldorado, Fulgos, né, Magnum, Polaris, lúpulos intensamente usados para amargor, né, Pioneer 5 é Amarillo, né, uma quantidade grande, o Chinook também está aqui, lúpulos com menor potencial. Então, o que eu quero resumir desse quadro? Que se na tua receita você usa estes lúpulos aqui do primeiro, eles têm um potencial de gerar um amargor muito grande na lupulagem de acabamento e na lupulagem de dry hopping, enquanto esses aqui vão interferir menos no cálculo que você fizer, ok?
Guarde essas listinhas aí que são bastante importantes. O que mais é que influencia ou que é influenciado no dry hop, né? Duas coisas importantes. Uma delas é o aumento do pH. Então, por exemplo, 150 gramas de lúpulo em 20 litros aumentam a alcalinidade em 0,3 pH, ou seja, a cerveja fica menos ácida. O que isso significa? Que é possível que, se você fizer um dry hop muito intenso, o pH da tua cerveja final, que desejava ali entre 4 e 4,4, pode acabar subindo, ficando ali na faixa de 4,8 ou 5, mais alcalina. E aí, com isso, você vai ter esse efeito aqui, ó, vai ter um aumento de sensação de amargor e um amargor talvez ruim, um amargor adstringente. Então, se você faz um dry hopping, uma lupulagem de Whirlpool muito intensa, no caso de uma NEIPA, uma IPA, uma Double IPA, pode ser necessário que você precise acrescentar um ácido, né, um ácido fosfórico, por exemplo, para fazer uma queda desse pH e dar uma arredondada desse sabor de amargor, ok? Outra coisa que acontece também é que, com o aumento do dry hopping, você pode ter também o aumento do sabor de gramíneo. Esse sabor de gramíneo aumenta proporcionalmente a quantidade de lúpulo usado, mas também aumenta muito com o tempo de dry hopping, né? Mais do que 3 dias você já está sujeito a gerar mais sabor de gramíneo. E ele é afetado pouco pela temperatura, então não importa se você faz dry hopping ali a 0 graus, 5 graus, 15 graus ou 20 graus, a temperatura vai gerar pouco efeito no sabor de gramíneo. O principal impacto vai ser a quantidade de lúpulo usado e o tempo aí de dry hopping. Nossa terceira variável são os beta-ácidos oxidados, né? Os rolupones. Os beta-ácidos são os componentes principais para dar aroma no lúpulo, mas além do aroma, eles também vão conferir sabor amargo, né? Os beta-ácidos eles conferem 10% de amargor se comparado ao isoalfa-ácido, então também tem uma quantidade não tão grande quanto a rumulona, que a gente falou ali atrás, que é 66% amarga quanto o isoalfa-ácido, mas 10%, uma pequena parcela que pode acabar influenciando sim a tua lupulagem. Eles também são hidrossolúveis, né? São óleos que vão ficar ali na tua cerveja e que eles não evaporam durante a fervura, não evapora a parte amarga, né? A parte aromática dos óleos eles são sim perdidos na fervura, mas a parte sensorial deles, a parte do amargor, essa parte é fracionada e essa permanece na cerveja. Então, se você coloca uma quantidade grande de lúpulo no finalzinho de fervura, que evapora a parte aromática, além dos isoalfa-ácidos que vão ser isomerizados desse lúpulo, também vai ficar beta-ácidos promovendo amargor. Olha que interessante, né? O beta-ácido é partido e a parte organoléptica ela é perdida, mas a parte aqui do amargor fica, né? Então, eles conferem um aumento pequeno na cerveja final, né? Esperado aqui que 100 gramas de lúpulo vai conferir apenas de 1 a 5 IBUs na cerveja, pouca coisa, mas que juntado com a rumulonona pode gerar um impacto, né? Então, como é que fica o IBU da cerveja? Vamos pensar em IBU, né? Unidade de amargor. Então, o IBU, tecnicamente, ele só mede a concentração de isoalfa-ácido. Ele não mede amargor de rumulona e de beta-ácido. Então, a gente começa a ter aí uma diferença, uma abertura de que amargor da cerveja, amargor sensorial, aquele que a gente sente, ele não é só IBU, ele não é só isoalfa-ácido. Então, não vai ser só a concentração do alfa-ácido que vai gerar amargor, mas é só o isoalfa-ácido que gera IBU. Então, quando a gente pensar que uma cerveja, às vezes, ela tem 20 IBUs, ela é extremamente amarga, é porque ela tem lá não só o isoalfa-ácido que representando aqueles 20 IBUs, mas ela tem outros componentes, né, que vão gerar um amargor para a cerveja e que eles interpretam isso daí chamando de IBU, mas que na verdade não é IBU, porque a gente não tem uma outra escala para dizer que é amargor, né, e por isso a gente chama de IBU. Então, a gente espera
que 12 a 15% do total do amargor das IPAs e NEIPAs vem de outros compostos que não apenas os isoalfa-ácidos, né? Mas todos esses compostos que a gente falou, beta-ácidos, as romulunonas, incluindo polifenóis. Polifenóis também podem acabar gerando amargor, sensação de amargor para a cerveja. E aí a gente acaba que a gente não tem uma ferramenta prática para homebrew, para medir ou estimar precisamente o amargor total da cerveja com dry hopping, né? A gente só tem as ferramentas que medem IBUs e algumas estimativas aqui para você gerar essa suposta quantidade maior, né? Em nível de laboratório, cromatógrafos gasosos sim conseguem separar cada um desses óleos e estimar a quantidade eficiente de amargor que tem uma cerveja. Então, quais as conclusões que a gente tira desse vídeo, né? Que o dry hopping ele pode gerar em média até 25 IBUs por conta das rumulinonas e dos beta-ácidos acrescentados aí na tua cerveja. Cervejas que têm um IBU naturalmente baixo, né, abaixo de 20, podem ficar mais amargas com dry hopping por conta dessas rumulinonas. As rumulinonas vão ter um efeito muito grande nessas cervejas de baixo IBU. Por outro lado, a cerveja que tem muito IBU, ela pode ficar menos amarga por conta daquele excesso da biomassa vegetal que eu falei lá atrás, que a massa vegetal pode absorver o isoalfa-ácido que está na cerveja, retirando o amargor da cerveja, né? Então acaba que essas cervejas podem ter aí uma estimativa muito difícil de ser feita e cabendo você, né, na prática e na repetição, estimar ou tentar distribuir o lúpulo na tua receita para tentar conferir um equilíbrio maior, não deixando a tua cerveja muito amarga. É por isso que hoje receitas como Double IPAs e NEIPAs praticamente não tem mais lupulagem início de fervura. A lupulagem é feita toda no final de fervura, muitas vezes ali no flame out, né, no IRPO e no dry hopping. E assim, mesmo assim, conferindo um índice de amargor muito alto. Pessoal, tudo bom? Eu passei aqui só para deixar minha avaliação sobre o curso do professor Marcelo Penol. É um curso espetacular, bem técnico, mais de 40 horas de curso. Tá? Você vai ter mais aí, tem partes que são 4 horas de curso de água, malte, lúpulo, levedura, erros que vocês podem ter, curso básico, um conteúdo muito bom. E além disso, a gente tem o nosso grupo de WhatsApp, que é bem intenso, muito técnico, muita gente tirando dúvida, muita gente se ajudando. E Fenol, então, nem se fala, né? Todo dia está ali atento, tirando as dúvidas de todo mundo que precisa. Vale a pena, eu indico muito. Um abraço. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula um pouquinho mais avançada sobre amargor. E se você não conhece o meu site, os meus cursos, dá uma passadinha lá, um lugar que eu vou ter para te ensinar tudo o que eu sei sobre cerveja artesanal. Se você gostou, não esqueça de dar o seu joinha, compartilhar aí nas redes sociais e assinar aqui para você receber sempre atualizações de aulas como essa. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima.